tudo em paz para uma parte da torcida aqui em Salvador, mas para outra não está. O Vitória jogou mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro e mais uma vez foi derrotado. 2-1 contra o Vasco no Rio de Janeiro. O rubro-negro até fez um primeiro tempo bem competitivo, conseguiu segurar ali o ímpeto do time da casa, mas no segundo tempo teve uma troca para o Léo Condé fazer, o William Lepe sentiu, o Zeca entrou e o time tomou gol do Maicon. E logo depois, logo no início, viu, Cazé? Veio o cruzamento e o Verrete ampliou 2-0 com 10 minutos. Parecia que o Vitória tinha desligado, saiu da tomada, tomou 2 gols e já complicou bastante o seu jogo a partir daí. Tentou reagir na reta final, conseguiu fazer um gol aí com o Yuri Castilho, que a gente vai ver na jogada do Zé Hugo. Jean Mota chuta, o goleiro Léo Jardim dá rebote, o Yuri Castilho diminui, mas não foi suficiente para evitar mais uma derrota do Vitória na Série A. E para completar o serviço, era adversário direto, era um time em crise e tinha um tabu que o Vitória não perdia em São Januário desde 2010. Ou seja, o Vitória tinha um cenário muito favorável ali para tentar reagir no campeonato, mas não conseguiu. E ainda perdeu o Camutanga expulso. Perdeu o William Lepe, que foi titular na lateral direita, e perdeu o Camutanga expulso. Com isso, significa que o jogo contra o Atlético Goianiense, que é no próximo sábado, mais uma vez o Vitória não vai ter a sua zaga titular à disposição. Não tinha o Wagner Leonardo ontem, não vai ter o Camutanga na próxima. Lembrando que Wagner Leonardo e Camutanga, Casemiro Neto, só jogaram juntos. A zaga que foi campeã da Série B, uma vez nessa Série A, e foi no jogo de estreia contra o Palmeiras, que o Vitória perdeu por 1-0. Situação muito complicada. O técnico Léo Condé tentou explicar o momento do time. Acho que a gente fez um bom primeiro tempo. O Vasco teve uma, duas situações, assim como o Vitória também. Não foi, assim, digamos, um jogo muito vistoso no primeiro tempo. As duas equipes, em alguns momentos, errando muito. Mas, em alguns momentos, a gente teve lucidez. Agora, infelizmente, voltamos para o segundo tempo. Uma jogada de bola parada, onde a gente treina bastante. Deu uma jogada que a gente alertou muito, a gente trabalhou essa bola cruzada no segundo pau para o Verrete, entrando ali entre o lateral e o zagueiro, e a gente acabou possibilitando o cruzamento e não marcamos bem. Mas mesmo assim a equipe não se abateu, né? A gente fez algumas mudanças ali de ordem tática, de característica de atletas. A gente continuou vivo no jogo e começamos a criar volume, boas oportunidades de gols. O Yuri colocou uma bola na trave, depois conseguiu fazer o gol. E talvez um pouquinho mais de calma próximo da área ali, a gente teria criado até possibilidades mais claras. Casemiro, o pior é o seguinte, com esse resultado do Vitória, dá uma olhada aqui na tabela de classificação, na parte de baixo. Vou mostrar a tabela de classificação. Olha a parte de baixo. Você concordou com o que ele falou, o Léo Condé? Não, o Léo Condé, a entrevista coletiva dele não foi boa, não. Ele tentou valorizar o segundo tempo, foi horroroso do Vitória. Primeiro tempo também pouco produtivo. O Léo Condé não é o principal responsável, mas também é responsável. Também é. E ele precisa evitar isso aqui, ó, Casemiro. O Vitória tem... Sabe o que é esses 6 aqui, gente? Aqui no cantinho, é o aproveitamento de pontos, 6% de aproveitamento de pontos. O Vitória tem 1 ponto apenas em 15 disputados. Já não consegue, tem um jogo a menos que a maioria dos adversários, mas já não consegue, se vencer esse jogo a menos contra o Cuiabá, já não vai ser suficiente para sair da zona nem do 18º lugar, porque o Fluminense tem 5, 4 a mais. Próximo jogo do Vitória... Ele não sai daqui, então? Não, se o Vitória vencer o próximo jogo, ou vencer, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá que está atrasado, vamos supor que fosse amanhã. Se o Vitória vencer esse jogo atrasado, fora de casa contra o Cuiabá, chegaria a 4 pontos, continuaria em 18º. Você vê a situação dramática do Vitória. O Vitória que hoje está fazendo aniversário, Casemiro. Parabéns pro Vitória. O Leão rugindo anos, 13 de maio de 1899. 125 anos já? 125 anos. Um clube que conseguiu reagir nas últimas temporadas, né? Conseguiu ali ser resgatado da Série C, muito na força da sua torcida. Um bom trabalho também da diretoria, mas que precisa reagir na Série A, porque o torcedor está passando vergonha, o torcedor está chateado, está muito preocupado. É só o começo, mas é um começo péssimo do Vitória na primeira divisão do futebol brasileiro. Próximo jogo, repetindo, sábado, 4 da tarde, contra o Atlético Goianiense. Já é uma final, né? O Vitória, quem sabe, vencer a primeira partida na Série A do Brasileirão. Mudando o rumo da prosa, Casemiro Neto. Aí por outro lado, o lado tricolor da cidade está em festa. O Bahia ontem venceu o Bragantino por 1-0. Mas vamos subir o som do lance do gol do Bahia. Sobe o som aí. Belo gol do Tassiano, o Bahia venceu o Bragantino por 1-0. Jogada que começou no Gabriel Xavier, zagueiro que está muito bem. Esse cara entrou no time, o Bahia se estabilizou na parte defensiva.
E aí deu jogada pro Everton Ribeiro, outro que jogou uma partidaça, o camisa 10 do Bahia. Olha lá, o Everton Ribeiro pega a bola aqui, ó. E o Bahia faz uma jogada de... Olha o Cauli, olha a movimentação do Cauli para receber o passe e soltar rápido a bola. O Tassiano faz um pivô, né? Segura e faz o giro com a perna esquerda. Belo gol do Bahia. Belo gol mesmo. Gol muito bonito. E um jogo muito complicado para o Bahia, Casemiro Neto, porque enfrentou um adversário que estava invicto na Série A. Um adversário que poderia, inclusive, ser líder do campeonato se vencesse o Bahia na Fonte Nova. E mesmo assim o Bahia conseguiu competir em alto nível. Não foi tão dominante quanto em outros jogos, mas porque o Bragantino também exigiu bastante. E o Bahia vence esse jogo por 1-0, deixou a torcida, mais de 36 mil torcedores da Fonte Nova, muito felizes, né? Torcedores muito felizes, sonhando, porque o Bahia segue muito bem no Campeonato Brasileiro. E o resultado foi tão importante, contra um adversário tão complicado, que o Rogério Ceni valorizou muito, né, o Bragantino do Pedro Caixinha na coletiva. Vamos ver. Difíceis, esse é o mais recente, por isso, mas eu acho que é um time de muita transição, um time muito bem treinado, principalmente em construção de jogo, em pressão pós-perda, pressão alta, deixa alguns espaços, né, para contra-atacar, para você fazer algumas ligações, mas é um time bem ajustado, muito bem treinado, já vem, né, já não é um trabalho curto, já é um trabalho mais longo, acho que até mudou um pouco de característica do ano passado para esse estilo de jogo. O ano passado era um time que tinha mais controle, posse, hoje é um time que transita muito rápido entre a primeira e a última linha. Mas eu achei um jogo, eu sabia que seria um jogo difícil, acho que foi um jogo bem parelho, muito próximo, né? Mas é assim, Campeonato Brasileiro é tudo decidido por um detalhe ou outro. Analisando no cômputo geral, eu acho que talvez tenha sido a equipe melhor postada dentro de campo que nós enfrentamos. Acho que o Botafogo também foi muito duro, muito difícil, principalmente porque jogava em seus domínios. E claro que a galera fez a festa na saída da Fonte Nova com o nosso queridíssimo Eli Almeida. Eu explode coração. Arerê! O vice vai agora na Série B! Empurra com emoção. Vai começar. O explode coração. Empurra. O jogo foi bom, ótimo. O Bahia é o mundo! Gente, explode coração! Um abraço aí pro pessoal do Baba, da Gameleira! Corra do Bahia! Corra do Bahia! O vice vai jogar a Série B! É o explode coração! Bahia é o mundo! O Bahia é o mundo! Ah, galinha! Baba! Esquadrão e não tem jeito! Ganhou! Essa alegria! Tchau! Empurra com emoção. Vai começar. O explode coração. Empurra. Quer saber, Casemiro Neto, o motivo de tanta euforia do torcedor do Bahia? Vamos olhar aqui a parte de cima da tabela tricolor, hein? da Série A do Campeonato Brasileiro. Olha aqui o Bahia. O Bahia só não é o líder isolado porque o Atlético Paranaense aprontou, viu? Venceu o Palmeiras em São Paulo por 2-0. Tá muito bem o Atlético Paranaense, mas o Bahia tá com o mesmo número de pontos. O mesmo... Olha, você quer comparar o aproveitamento? 72% de aproveitamento dos pontos. Enquanto o Vitória tem 6, o Bahia tem 62%. O Bahia venceu o Botafogo, que nos últimos 8 jogos só perdeu uma pro Bahia. O Bahia venceu o Bragantino, que nos últimos 9 jogos só perdeu uma pro Bahia. Tô dizendo isso para valorizar o que o Bahia conquistou até aqui. É só o começo, Casemiro Neto, do Campeonato Brasileiro, apenas 15% dos jogos, mas é o melhor começo de Série A de pontos corridos assim, né? da história do Bahia. Então o torcedor está sonhando e tem todo o direito de sonhar. O Bahia agora vai fazer um jogo contra o Atlético Mineiro. Os clubes vão discutir uma possível paralisação de Série A, né? Por conta da tragédia do Rio Grande do Sul. Mas por enquanto está mantido. O jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, lá em Minas. Um confronto daqueles muito complicado. Mas esse Bahia, repito, está deixando o torcedor sonhar.